Quantas vezes já ouvimos uma história real que nos parece saída direto de Stranger Things? E enquanto a ficção se confunde com a realidade, os autores do crime acabam escapando impunes. E isso por conta de os holofotes da investigação estarem focados em pessoas inocentes por conta de alegações infundadas de preconceito. Eu sou a Jéssica Zanetti e esse é o Espíritos do Além, que trata de assuntos insólitos, misteriosos e sobrenaturais, sempre nessa ordem. Venha comigo porque hoje falaremos sobre um caso que chocou a cidade de Ouro Preto e teve repercussão nacional. O caso de Aline Silveira Soares, requisitado pela nossa ouvinte residente de Ouro Preto, a Bruna Elisa. Porque assim, nos jornais eles têm os correspondentes internacionais, né? Tipo, o nosso correspondente de Nova York. Mas sempre tem uns que não dão sorte, né? Aí esses daí acabam sendo os correspondentes do Azerbaijão. Bom, então, a Bruna Elisa é a nossa correspondente de Ouro Preto, basicamente, né? Então, muito obrigada, Bruna, por essa recomendação e eu espero que você goste e entenda todos os pormenores desse caso que eu já ouvi falar, mas que eu não conhecia muito bem antes de fazer essa pesquisa. E eu também queria me retratar. No episódio anterior, eu esqueci completamente de mencionar que a nossa ouvinte residente de Brasília, a Gisele, foi quem tinha pedido a lenda urbana do Homem do Saco. Então, mil desculpas, Gisele, e obrigada por ter pedido aquela lenda que foi incrível, né? Eu espero que você tenha gostado do nosso vídeo. Outra coisa, este vídeo será dividido em duas partes. Esse vídeo parte 1, que eu tô fazendo agora, e o vídeo parte 2, que sairá na semana que vem. Ok? E eu também já quero pedir para vocês deixarem um like aqui no vídeo e se inscreverem no canal e ativar o sininho. Assim vocês vão saber sempre que um novo vídeo sair no canal, tá? Então já deixa o like, se inscreve e é isso. E vamos lá pro caso. Mas antes da gente começar, eu preciso que vocês estejam atentos ao aviso de gatilho. Esse episódio aborda uma história de crime real e por isso pode conter narrativas intensas e perturbadoras para alguns ouvintes. As informações compartilhadas aqui incluem temas como a descrição da cena do crime e laudos periciais como necrópsia. Tais conteúdos podem ser sensíveis e desencadear reações emocionais. Então, por favor, esteja ciente desses elementos antes de prosseguir. Se você sentir que esses tópicos podem ser desconfortáveis para você, pule o episódio, gente. Lembre-se que o seu bem-estar é a nossa prioridade. E se você precisar de apoio emocional, estou aqui, não, brincadeira. Busque recursos disponíveis como linha de ajudas ou profissionais da saúde mental. E com isso sendo dito, vamos então ao caso. E essa história toda começa no ano de 2001. Um ano que foi inclusive bastante polêmico, tendo em vista que vários eventos terríveis e marcantes aconteceram ao redor do mundo, né? Como, por exemplo, um incêndio no cenário do programa Xuxa Park, o George W. Bush tomando posse da presidência dos Estados Unidos, o atentado de 11 de setembro, dentre outros. No mundo, as pessoas ainda estavam se recuperando do bug do milênio que muitos acreditavam que aconteceria entre 99 e 2000. E isso porque os computadores não estariam preparados para a mudança de datas do século 20 para o século 21, né? E isso porque na época a tecnologia não era tão avançada. Então, para economizar espaço de armazenamento nos computadores, a data só podia ter 6 espaços. 2 para o dia, 2 para o mês e 2 para o ano. Então as pessoas acreditavam que quando o século mudasse do século 20 para o século 21, a data voltaria para o começo do século 20, né? Porque os computadores pensavam que 00 significava 1900 e não 2000. Então, eles achavam que os computadores não entenderiam essa mudança de século. Tá, mas Jéssica, e daí que os computadores não entenderiam, né, a mudança de século? Por que as pessoas estavam tão preocupadas assim com armazenamento? Gente, porque era o início da nossa era digital e tudo passou a depender de computadores. Ou seja, se o armazenamento falhasse, falhariam junto os sistemas bancários, judiciais, aviários, jurídicos, sistemas de usina elétrica, né, e com isso a própria energia elétrica e etc. Então, basicamente, muita pessoa mesmo passou a acreditar que o mundo viraria ou um Mad Max ou que a segunda vinda de Jesus estava mais próxima do que se imaginava. E isso, por sua vez, levou muitas pessoas a se voltarem para a religião e desencadeou um grande fanatismo por uma grande parte da população. Algo que a gente não vê mais hoje em dia, graças a Deus.
Sem falar que já no final dos anos 80, o mundo ocidental começou a passar ali por um terror satânico, né? E isso realmente foi uma época difícil, ali, o final dos anos 80 e inclusive o final dos anos 90 também, né? Porque a ordem do mundo meio que mudou com o fim da Guerra Fria. Então as pessoas estavam querendo um novo drama, basicamente. E nessa época, inclusive, é quando a gente começa a ter as famosas bandas e cantores que faziam pacto com o diabo pra ficar famoso, né, gente? E se vocês estão se perguntando, nossa, mas quem serão esses artistas? A resposta é simples. Todos que eram famosos, né? E a evidência, se você ouvisse o disco ao contrário, você ouviria mensagens subliminares sobre o Satanás. Assim, óbvio, né? Nessa época também tínhamos as famosas bonecas do diabo, ou seja, bonecas que tinham o diabo dentro delas. E mesmo se as bonecas não tivessem o diabo dentro delas, como a Hello Kitty, as companhias criaram as bonecas porque tinham feito um pacto com o demônio, né? E pra quem não sabe, inclusive em chinês, Hello Kitty significa Oi demônio, que é o que as pessoas falavam antigamente. E, gente, não era muita pessoa que falava inglês na época, então desmentir esses boatos era coisa de outro mundo, né? Bom, Jéssica, mas por que você tá me contando tudo isso aí do século 20, né, e de 2001? Bem, gente, como eu tô falando, a gente tem que entrar no clima de 2001, né? E basicamente a gente tá olhando então para uma sociedade claramente dramática e que acreditava em qualquer coisa mesmo. E justamente por isso é que para esse episódio eu não me baseei em reportagens jornalísticas, porque este caso especificamente que eu vou contar a seguir acabou desencadeando uma onda de sensacionalismo, não apenas em Minas Gerais, mas em vários meios midiáticos, né, de vários estados que acabaram criando um circo ao redor dessa história. E para nós hoje em dia, os fatos que eu descreverei principalmente na parte 2 desse episódio parecem absurdos, mas na época eles eram lugar comum. E justamente então nesse contexto do século 20, em 2001, é que 3 jovens viajam de sua cidade para aproveitar a festa do 12, que era um evento que acontecia em Ouro Preto no dia 12 de outubro e que envolvia um festival de rua e diversos universitários e ex-universitários, principalmente da UFOP, que, como vocês devem se lembrar do episódio do Menino do Quarto Branco, é a Universidade Federal de Ouro Preto. A festa do 12 foi criada, inclusive, com o intuito de justamente os veteranos da UFOP conhecerem os calouros, né? E ela acontece nas ruas. Mas também em várias repúblicas eles têm festas acontecendo ao mesmo tempo e até mesmo depois da festa principal acabar. Inclusive, às vezes, em casarões antigos, eles transformam muitas vezes as antigas senzalas em boates, né? E o festejo acaba durando aí, né, até dias às vezes. Isso porque, como vocês sabem, durante a semana do dia 12 de outubro, nós temos 2 feriados nacionais, que são o Dia da Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil, e o Dia dos Professores. Então, é a semana do saco cheio, né? E justamente por durar dias esse festival, é que o evento era obviamente mal visto por muitos moradores ali da cidade, e até mesmo por autoridades religiosas, obviamente. Lembrando que a cidade possui várias igrejas, é colonial e antiga, mas também acontece que ela é uma cidade universitária ao mesmo tempo, né? E assim, a festa do 12 também acaba sendo um evento que ajuda a arrecadar fundos para as mais de 59 repúblicas federais de Ouro Preto. Tá, mas como, Jéssica? Bem, como essa festa atrai pessoas que vêm de vários lugares diferentes e até mesmo de fora do estado, ao invés de a pessoa se hospedar em um hotel ou uma pousada, né, que são bem caros, os foliões podem se hospedar nas próprias repúblicas por um preço mais acessível. E no dia 11 de outubro de 2001, a Aline Silveira Soares, de então 18 anos de idade, chega em Ouro Preto com sua prima Camila Dolabella, de 19 anos, e Liliane, que era uma amiga delas, menor de idade na época, e por causa disso o sobrenome dela foi ocultado em muitos jornais, e eu também não vou citar nesse episódio, né? E elas estavam viajando desde Guarapari, no Espírito Santo, e queriam ir para Minas para se divertir um cadinho.
Não se sabe quase nada sobre a Aline, apenas informações que foram tiradas do diário dela e sobre as quais eu falarei mais na segunda parte desse episódio, mas o fato é que a Aline morava perto da prima, a Camila, e dessa amiga, a Liliane. E a Aline estudava farmácia naquela época. Quanto à personalidade dela, ela era de festa, como vocês podem perceber, e ela era bem extrovertida. Mas é só isso que a gente sabe. Só que essas meninas chegam em Ouro Preto sem muito dinheiro para gastar. Então as três decidem se hospedar nessa república que se chamava República Sonata. Vários universitários moravam ali, mas muitos tinham saído, para viajar e aproveitar o feriado prolongado. E também naquele ano especificamente, a cidade meio que estava deserta, E isso se comparado aos outros anos de festividade, porque a UFOP tinha acabado de anunciar o fim de uma greve de professores que tinha durado ali um bom período de tempo. Vocês sabem como são greves, Então, quem ficou na República ali foram só o Edson Poloni, o Cassiano Garcia e o Maicon Lopes. O Edson estudava direção teatral e o Maicon e o Cassiano licenciatura em música. O Edson, inclusive, conta que ele tinha acabado de voltar para Ouro Preto, não tinha nem 2 semanas, E isso a contragosto da família um pouco, E que quando ele voltou de tarde para a República, no dia 11 de outubro, que era uma quinta-feira, foi o primeiro momento que ele conheceu essas meninas que já estavam ali na República. Ele tinha voltado para casa com uma amiga, a Janaína, e os dois iam participar de uma peça para a qual ele estava, ensaiando com ela, e só queriam vir na casa para pegar umas máscaras de couro que a Janaína tinha feito. O Edson, inclusive, estava ocupado a semana inteira com a produção da peça, E ele só parou em casa mesmo para isso. Mas ele viu as meninas, falou oi, tudo bem, e tchau, tchau, E logo saiu de casa então com a amiga dele. As meninas iriam ficar ali hospedadas só para dormir e tomar banho, Mas elas decidiram que elas iam para uma festa em outra república chamada República Necrotério, na Rua do Pilar. Elas também ficariam na rua mesmo, circulariam um tempinho ali, curtindo o festival todo de rua, mas o plano é que os festejos terminariam então na República Necrotério. A festa durou até a noite do dia 13, e as meninas estavam todas juntas, mesmo naquela noite, mas aí, na noite do dia 13, elas acabaram se separando. A Camila e a Liliane voltaram então para a República Sonata e viram que a Aline não estava ali. E elas acharam que a Aline podia ter ido, sei lá, para uma outra república, Porque ela conhecia um pessoal ali na cidade, e isso, inclusive, porque ela já tinha vindo naquele mesmo ano, por exemplo, ao Festival de Inverno de Ouro Preto, Então ela tinha conexões. A princípio, a Camila e a Liliane não ficaram muito preocupadas e já começaram a arrumar as coisas delas para elas irem embora, Vamos fazer a mala para agilizar. Só que a noite passa e nenhum sinal da Aline chegar. Amanhece e a Aline ainda não tinha voltado para casa. Então as meninas começam a sair para procurá-la, mas elas não estão preocupadas naquele momento. Elas só queriam falar, olha, a gente tem que ir embora, vamos logo. Então elas vão procurando a Aline e elas vão voltando para os mesmos lugares, nos quais elas tinham estado nos dias anteriores e saem perguntando para as pessoas, você viu a Aline? Você viu a Aline? Mas nada de encontrá-la. Tá, Jéssica, mas ninguém tinha o celular dessa mulher não? Pelo amor, Então, gente, em 2001, já existiam celulares, óbvio, mas eram desses daqui, os Nokias, E, na melhor das hipóteses, a bateria dos Nokias durava umas 12 horas, Então, você tinha que ter um carregador e uma tomada para carregar, Então, sem falar que eles eram celulares bem mais caros. Então você imagina aí, 3 meninas que estão passando, as noites no meio da rua, Porque é isso, o festival acontece na rua. A pessoa tá carregando o celular e ainda tá entrando nas repúblicas para carregar o celular, isso não existia, Sem falar então que elas também não tinham dinheiro, para ficar comprando celular. Era uma coisa muito cara. Então a resposta é não, elas não tinham celular. Mas Jéssica, como que as pessoas viviam assim antigamente? Gente, as pessoas viviam assim antigamente. Se você quisesse falar com alguém da sua família, você então achava um telefone público, Ou então discavam 9090 para ligação a cobrar, Aí provavelmente a pessoa não ia atender porque você é pobre, brincadeira. E a pessoa que tinha que aceitar a ligação é que pagava a ligação, Mas assim, ou você fazia isso ou você entrava na casa de alguém e pedia para usar telefone, não tinha muito o que fazer.
Bom, enfim, então nenhuma delas tinha um celular. Então, basicamente, elas tinham que ir de porta em porta, onde elas tinham estado, perguntando para as pessoas se alguém tinha visto a Aline, né? E foi isso que elas fizeram. E é então que elas começam esse processo, né? Ainda na madrugada de 13 para 14, só que aí, às 9 da manhã do dia 14 de outubro de 2001, um coveiro encontra um corpo feminino no cemitério da igreja Nossa Senhora das Mercês e Misericórdia, que eu inclusive citei no episódio do Menino do Quarto Branco, então vai lá no Spotify, escuta esse episódio que é maravilhoso e já deixa o seu like aqui, né? Eu vou deixar um link também aqui na descrição deste episódio para que vocês possam ouvir o episódio do Menino do Quarto Branco. Bem, o coveiro então encontra o corpo de uma moça e a cidade inteira fica sabendo em questão de horas, né? Lembrando que a cidade é pequena e a gente tá falando de fofoca. E com isso, as moças também ficam sabendo. Naquele momento, elas então começam a enlouquecer, né? Pensando, meu Deus, já pensou se for a Aline? Elas ficam desesperadas e querem que não seja a Aline, né? Mas de qualquer forma, elas não encontraram a Aline ainda, então elas vão ao cemitério, né, só porque elas não tinham mais nenhuma outra pista sobre o paradeiro da Aline. Então agora vamos rebobinar. Então, às 9 horas da manhã, quando o coveiro Amantino chega ao cemitério e vê o corpo da jovem, ele pensa que algum vândalo tinha entrado na igreja e pegado uma imagem de Jesus Cristo e deixado ali no chão do cemitério como uma espécie de piada macabra, né, e um sacrilégio. Inclusive, a Ana Letícia de Fiore, que escreveu sua dissertação de mestrado pela USP sobre esse caso, falou algo que eu achei importante mencionar aqui na íntegra. Ela disse que o coveiro Amantino, ele acaba então, naquele momento, né, presenciando uma visão insólita em seu local de trabalho, cujo cotidiano consiste justamente no quê, gente? Na realização de ritos fúnebres, nos quais os corpos são ali trazidos para serem sepultados e permanecerem em um local de memória, né? Só que ela continua e fala o seguinte, que o corpo da Aline não tinha chegado ali e nem tinha sido disposto seguindo esse ritual, né, tradicional que a gente vê nos cemitérios, né? E isso acaba causando, então, por parte do coveiro, um estranhamento, né? Então, a partir de agora, eu vou descrever cenas que podem ser consideradas fortes para algumas pessoas porque incluem elementos de religião misturados com motivos mórbidos e leves descrições de abuso sexual. Se você for sensível, pule de 2 a 3 minutos de vídeo. Ok, gente. E por que o Amantino, então, achava que se tratava de uma imagem de Jesus Cristo tirada da igreja? Gente, porque simplesmente o corpo da Aline foi encontrado de barriga para cima, com os braços abertos e as pernas cruzadas, como se ela tivesse sido crucificada. Porém, era só isso, né? Ela tinha sido encontrada nessa posição, mas ela não tinha, assim, cortes nas mãos e nem nada mais, tá? Mas a estudante também tinha sido encontrada nua, com um corte prolongado na garganta e 6 facadas nas costas, uma do lado esquerdo do peito, debaixo do braço, assim, né? E uma do lado do rosto, do lado esquerdo do rosto, além de vários hematomas e escoriações pelo corpo. Os policiais foram acionados imediatamente pelo coveiro Amantino e chegaram à cena do crime e acabaram verificando rastros de sangue que ligavam a vítima aos fundos do cemitério. No que eles vão seguindo esse rastro de sangue e chegam ao fundo do cemitério, eles encontram uma poça de sangue, além de várias bijuterias espalhadas pelo chão. Foi encontrada também em um matagal do lado de fora do cemitério uma calça preta, um pé de tênis All Star roxo, uma blusa feminina marrom e preta, né? E uma calcinha roxa que estava rasgada. Perto do corpo da Aline, eles encontraram uma ponta de faca e no corpo dela mesma havia desenhos feitos com o próprio sangue da vítima. O cadáver, então, foi examinado e levado imediatamente ao Instituto Médico Legal, o IML.
O laudo de necrópsia informa que a Aline tinha consumido bebida alcoólica, o que era óbvio porque ela estava participando da festa do 12, né? E ela também tinha consumido maconha e estava mantendo relações sexuais no momento em que ela sofreu o primeiro golpe. Mas o laudo, ele explicita que não se sabe se o sexo foi consensual ou coagido. Uma coisa que é interessante notar também é que o primeiro golpe foi deferido enquanto ela estava numa posição de 4, ok? Isso é uma coisa que no laudo em si eu não encontrei, mas eu vi outras fontes falando sobre isso e achei interessante trazer aqui. Então, mas lembra que eu falei que a maioria dos cortes tinha sido feito do lado esquerdo? Então, gente, o exame também mostrou que os golpes foram deferidos, então, por apenas um indivíduo que ou era canhoto ou ambidestro, né? Mas algo que é meio que óbvio pela descrição da cena do crime, né, e qualquer um pode perceber, é que o caso não se tratava de um simples homicídio. Até porque se fosse um simples homicídio, você podia chegar, né, papou e é isso, a pessoa morre e você sai. Você não precisa fazer esse... né, dispor o corpo da pessoa desse jeito e tudo mais, né? Mas foi assim que o corpo foi encontrado. E se a gente pensar no John Douglas, eu aposto que ele pensaria que talvez se tratasse de um serial killer, né? Mas talvez não, porque não houve outros exemplos de ocorrências similares a esse, né? Então talvez ele também pensasse que, na verdade, o crime tinha sido cometido e que talvez o assassino estivesse usando desses elementos macabros para talvez disfarçar a cena do crime e deixar de ser implicado? Eu não sei, né? Bom, de qualquer forma, os peritos legistas escreveram no relatório que aquilo tudo apresentava, e isso está no relatório, características ímpares que fogem ao padrão esperado para a consumação de ato homicida. Ou seja, isso não é um simples, né, homicídio, porque se fosse a pessoa chegaria, mataria e iria embora, né? E eles chegaram a teorizar ainda no laudo, né, que as autoridades deviam olhar então para o caso sob o aspecto de ação ritualística. Isso porque, obviamente, o posicionamento do corpo remetia, né, à morte por crucificação de Jesus Cristo. Então, isso não queria dizer que os peritos estavam falando que era um ritual satânico, né? Mas vocês vão ficar surpresos em ver como o caso foi tratado a partir desse ponto, né? Bom, mas agora então vamos voltar ao momento em que a Camila e a Liliane ficam então sabendo que o corpo de uma menina foi encontrado no cemitério. Ah, e também vale mencionar que a igreja e o cemitério onde o corpo foram encontrados estão localizados em um percurso entre a República Sonata e a República Necrotério, que tinha sido o último lugar no qual a Camila e a Liliane tinham visto a Aline com vida pela última vez, né? Elas então são levadas até o cemitério pelo Cassiano, que estava ajudando as garotas, né, até a se localizarem, elas não são dali, mas então os peritos acabam encaminhando as meninas para a delegacia para preencher o BO de desaparecimento da Aline, né, e fazerem também o reconhecimento do corpo, e acabou sendo verificado pelas duas que se tratava sim da Aline, infelizmente. E o que aconteceu a seguir? Eu vou te contar na parte 2 desse episódio, que sairá na semana que vem. Nós vamos cobrir, então, ali naquele episódio, a investigação, os suspeitos, os acusados do crime e o desfecho desse crime cruel e sombrio. Mas antes de irmos, lembrem-se, e isso é uma coisa séria, gente, se vocês forem em uma festa com amigos, né, procurem sempre saber onde eles estão. E se vocês forem se separar, contem sempre aos amigos com quem vocês estão indo, para onde vocês estão indo. Muitas vezes isso poderá salvar a sua vida ou resolver o seu homicídio. Ah, e para pesquisa sobre esse caso, eu me baseei então em entrevistas feitas com familiares e acusados, no vídeo da Joyce Rodrigues do canal Ler Até Amanhecer e na dissertação de mestrado da Ana Letícia de Fiore, né? E também em laudos da investigação. Mas e vocês? Tem relatos sobrenaturais ou histórias de lenda urbana da sua cidade ou região? Então enviem um e-mail para espiritosdoalém.podcast@gmail.com ou entrem em contato comigo por meio de uma direct no Instagram em @espiritosdoalém.podcast e poderão ter sua história ou lenda contadas aqui. Bem, por hoje eu vou ficando por aqui e queria pedir que vocês deixassem um like no vídeo e novamente queria agradecer a Bruna pela recomendação. E é isso, aparentemente agora ela não gosta de gravar o final do vídeo, né? Então,
Beijo, tchau. Deixa o like. Tchau.